Bom dia a todos. Estou aqui representando o Vicente Bagnoli, que é o presidente do COJUR, que é o Comitê Jurídico da Italcan. Em nome dele, do presidente Graziano Messana, eu agradeço a todos que estão conectados nesse webinar. Tenho certeza que vamos ter muitas novidades no comando da nossa mediadora, Gabriela Campos Ribeiro. Eu gostaria de agradecer ao Renato, à Débora, à Vânia e ao Antônio pelas contribuições valiosas que eu sei que serão dadas nesse dia. A Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, esse ano completa 120 anos, mas está mais jovem do que nunca, com muita inovação, muita novidade, muitas atividades. Então, eu convido a todos que nos sigam nas nossas redes sociais. Nós somos Italcan e italcan.sp em alguns das mídias sociais. Estamos em intensa atuação. O comitê jurídico, como eu comentava com a Gabriela, ele é o que a gente chama na Itália de Fiore dell'Occhiello, ou seja, a menina dos olhos da Italcan. É um comitê que tem uma trajetória muito robusta, de muitas atividades, congrega uma série de escritórios de advocacia com conexões no Brasil e na Itália, e serve de referência, porque a trajetória do COJUR é uma trajetória de contínua renovação, de trazer conteúdo e trazer, inclusive, profissionais de outras áreas, como estávamos comentando mais cedo com a Vânia, né, para oxigenar essa temática, que às vezes é uma temática que precisa ser engessada, que são as temáticas ligadas ao comitê mesmo jurídico. Hoje temos esse tema bastante intrigante, nas novas profissões e as novas formas de trabalho, e tenho certeza que esse time que conhece de mercado esportivo, de plataforma digital, de regulamento de novas profissões e formas de relacionamento com empresas e organizações vai trazer muita novidade nessa manhã. Então, eu cumprimento a todos, desejo uma ótima manhã e passo a palavra para a nossa mediadora, Gabriela Campos Ribeiro, da Campos Ribeiro Advogados. Obrigada. Muito obrigada, Adriana Mira. Olá a todos. É com grande satisfação que estamos aqui. Eu integro o Núcleo Trabalhista, como disse a Adriana, do Comitê Jurídico da Italcan. Quero agradecer à Italcan mais essa oportunidade de realizarmos esse evento, né, ao presidente Graziano, à Adriana, que gentilmente está aqui, ao presidente do COJUR, Vicente Bagnoli, que está na Itália, ao coordenador Afonso Lucchesi. Quero agradecer aos nossos palestrantes, e também ao Eduardo Morelli, especialmente, que nos ajuda muito na estruturação e na divulgação dos eventos. Novas profissões e novas formas de trabalho, tendências após a reforma trabalhista de 2017. Esse foi o tema que nós pensamos, que nós nos propusemos a desenvolver aqui hoje, por ser um tema extremamente atual. E o que nos motivou a falar sobre esse assunto, né, sobre esse tema, na verdade, o que nos motivou, nós temos pelo menos 4 diferentes enfoques aqui deste tema. Primeiro, como as empresas, a ideia é discutir um pouco com vocês, como as empresas estão enxergando as novas qualidades que devem existir para esses profissionais, para esses novos profissionais que vão compor as estruturas das empresas, e qual é a relação, né, aquilo que se espera dos chefes também, e como eles vão lidar com as questões hierárquicas, com as questões, as novas questões geracionais que estão sendo apresentadas. Também nós trouxemos aqui um expositor que tem grande experiência na área de jogos eletrônicos, né? É um profissional da área do direito que participa, que entende, né, da formação de equipes digitais, que treinam, que ganham dinheiro hoje participando de jogos eletrônicos. Então, ele vai nos trazer aqui interessantes experiências e uma coisa muito atual, né? Uma profissão muito atual. Também nós vamos falar um pouco sobre a questão do home office e a questão do trabalho híbrido depois da Lei 14.442, né? Assim como nós vamos apresentar aqui também como está hoje a questão do trabalho em plataformas digitais. E, finalmente, nós vamos trazer aqui um profissional da área de negociação coletiva muito experiente e que vai nos ajudar a desvendar, que vai debater conosco se a negociação coletiva tem realmente ajudado ou pode nos ajudar a pacificar a disciplina dessas novas profissões e dessas novas formas de trabalho. Então, os sistemas vão ser tratados pela Vânia Moraes Troiano, pelo Antônio Bradfix,
pela Débora Cristina de Souza e pelo Renato Franco Correia da Costa. Como mediadora, eu vou agora apresentar mais, digamos assim, pormenorizadamente cada um deles, e como o nosso primeiro expositor será o Antônio Bradfix, que vai tratar das novas profissões no mercado de jogos eletrônicos, eu passo então a apresentá-lo formalmente. O Antônio é membro, né, do nosso núcleo trabalhista do Comitê Jurídico da Câmara Italiana, é advogado, sócio do Crivelli, advogado, especialista em direito processual civil, MBA em administração de empresas pela FGV e é representante da OAB no comitê gestor do PJE do TRT2, que é o nosso Tribunal Regional aqui de São Paulo. E é autor de um livro, autor recente, né? Ele tem uma publicação recente que trata da introdução ao estudo dos esportes law, direito do eletrônico, direito do esporte eletrônico. Muito interessante. E ele atua na assessoria de atletas, na assessoria de streamers, influenciadores e equipes e organizadores de eventos e esportes eletrônicos. Então, com a palavra, Antônio. Bom, desmutei aqui. Bom dia, tudo bem, pessoal? Queria agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade da Câmara Italiana de formar esse painel, porque falar sobre novas profissões, tecnologia, trazer todas essas mudanças que a gente percebe, né, e vem acompanhando do mercado de trabalho é muito importante. E estar aqui no meio de grandes profissionais também, para mim, é sempre bom, é um grande aprendizado. Cada minuto que eu passo com vocês é muita coisa que eu absorvo e muita coisa que nos abre aí de possibilidades. E falar sobre novas profissões, falar sobre tecnologia, eu agradeço esse fórum porque eu vou trazer um tema que é um tema que, mesmo sendo um tema de grande importância, mesmo sendo um tema que hoje tem a sua importância, ele ainda muitas vezes não é tratado com o seu devido, como eu posso dizer, a sua devida posição que precisa ter no mercado, né? Os jogos eletrônicos, eles ainda têm uma grande assim, ressalva, né, do mercado, ou para quem não conhece ainda o cenário, não entende como isso funciona. Mas trazer isso, né, para cá é importante para que a gente entenda quantos desafios tem nessa indústria, como isso se mostra uma evolução natural do trabalho, como isso mostra uma entrada de mercado de trabalho também para muitos jovens, e quais os desafios jurídicos que existem para a gente aí como operadores do direito, né, lidar no cotidiano. Então, falar sobre jogos eletrônicos, primeiro eu preciso diferenciar, né, o que são jogos eletrônicos do que é devidamente o esporte eletrônico, né? Jogos eletrônicos são os softwares criados, né, por meio de plataforma, onde você acessa através de terminais para interagir com interfaces virtuais. Então, o jogo virtual, o game, o jogo eletrônico é aquele que você tem o contato que a gente conhece, né? Mesmo quem teve contato lá com os jogos antigos, Atari, Master System, são aqueles jogos, e que hoje a gente tem até no celular, né, para jogar. Então, esse é o jogo eletrônico. O esporte eletrônico, ele é uma parte dessa indústria dos games. É aquela parte onde você utiliza o jogo eletrônico para criar um ambiente competitivo. Então, com a evolução do jogo eletrônico, né, e com a necessidade competitiva, porque os jogos eles possuem, né, a sua essência competitiva, criou-se as disputas profissionais. E com as disputas profissionais ganhando cada vez mais força, cada vez mais impacto no mercado, cada vez mais aportes, né, investimentos, e até mesmo o investimento direto das produtoras de jogo, né, que são as desenvolvedoras, esse cenário se desenvolveu. Então, hoje a gente precisa diferenciar o que é um jogo eletrônico de um esporte eletrônico. Nem todo jogo eletrônico é utilizado para esporte eletrônico, porque há jogos que você não tem esse caráter competitivo, ele não tem um cenário organizado, ele não tem um viés profissionalizado para essa prática. Então, muitas vezes há essas confusões que é importante a gente diferenciar. E como nascem, né, os jogos eletrônicos, as competições de esporte eletrônico, com o desenvolvimento da própria conectividade. Com o avanço da internet, essas competições elas saem daquele ambiente onde as pessoas teriam que se encontrar no local para disputar
e ganha a internet. Então, hoje eu posso competir com uma pessoa que está em outro país. Hoje a minha equipe aqui do Brasil pode competir com equipes que estão em outras localidades do mundo. Você quebra essas barreiras e você faz com que esse mercado cresça. E quando você tem esse mercado crescendo, ganhando cada vez mais aportes, cada vez mais investimentos, ele se torna profissionalizado. Então você tem uma geração que hoje passa daquele cenário amador de jogos, de criar suas equipes e jogar por hobby, para realmente investir naquilo. Então, hoje você tem equipes formadas de esporte eletrônico. E aí a gente tem outra dúvida que sempre aparece. Esporte eletrônico é considerado esporte? Eu posso considerar a natureza jurídica do esporte eletrônico como esporte? Porque eu não tenho nenhuma lei dizendo que o esporte eletrônico é um esporte. Mas a gente precisa deixar esses conceitos legais também um pouco de lado e analisar como eles se apresentam no mundo real. Então, hoje eu tenho o esporte eletrônico e analisando as suas reais características. Ele é um cenário competitivo? Sim. Hoje ele é um cenário profissionalizado? Sim. Hoje nós temos as competições profissionais com regras pré-estabelecidas, com premiações, com os profissionais ligados por vínculos de contrato, né? A gente vai chegar lá qual é esse vínculo de contrato correto, mas isso existe. E você tem a aceitação da sociedade dessa prática como um esporte. Você tem um ambiente competitivo, você tem a sociedade compreendendo aquilo hoje como um esporte. Então, hoje, se eu ligar a televisão, eu vou ter competições de esporte eletrônico passando nas principais emissoras, né? Hoje ele sai dos canais de streaming, que era só conhecido por quem realmente participava do cenário. Então, hoje você tem a Liga Brasileira de Free Fire passando na Rede TV, você tem os campeonatos passando na Sport TV, o CBLOL, que é o de League of Legends. Você vai ter agora, em novembro, começa o Major de Counter-Strike, que é a considerada, vamos dizer, a Copa do Mundo de Counter-Strike, que pela primeira vez vai ser feita no Brasil. E os ingressos venderam, assim, em questões de minutos. Foram vendidos mais de 10 mil ingressos em questões de minutos, abriram mais ingressos para venda, criaram uma fanfest para que as pessoas pudessem acompanhar por causa da pressão que foi feita, porque eles queriam uma arena maior, e isso mostra o quê? A popularidade, como isso se tornou realmente como um esporte propriamente dito. Então, essa aceitação da sociedade transforma isso como um verdadeiro esporte. Porque a gente não precisa de uma lei dizendo que determinada prática ela é esporte, é a partir das suas características que a gente identifica. Não existe uma lei dizendo que jogar uma bola numa cesta é basquete. Então, isso vai se formando e isso vai se concretizando. E da questão da verificação dos praticantes, você também consegue identificar isso como um esporte, né? Esses atletas hoje, eles possuem contratos, eles possuem dinâmicas de verdadeiros atletas. Então, você vai ter hoje, dentro das equipes de esporte eletrônico, atletas em concentração, com acompanhamento de fisioterapia, com acompanhamento médico, com acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico. Você vai ter todo o suporte de uma equipe realmente de esporte tradicional nessas equipes de esporte eletrônico. Então, se você hoje visitar uma game office ou uma game house, que são os locais onde eles treinam, onde eles ficam em alojamento para as competições, você vai perceber que isso é muito similar a um departamento de um clube tradicional. Então, o esporte eletrônico ele consegue identificar essas questões e consegue, a partir das suas próprias, dos seus próprios comportamentos e das suas ligações jurídicas que vão se formando, ser caracterizado como um esporte. Outro ponto que quem discute esporte eletrônico é esporte é porque ele não tem esforço físico, né? E a pessoa fica lá sentada numa cadeira, clicando no mouse, mexendo no teclado. Isso não pode ser considerado esporte porque você não tem esforço físico. Mas tem, né? Já há estudos que mostram que o número de cliques que são feitos demanda um esforço dos membros superiores. O fato de você ter a atenção demanda um esforço de visão, um esforço de concentração. E dentro de uma competição aqui no Brasil, foi feito o acompanhamento dos atletas durante uma final do League of Legends, né, campeonato o CBLOL, onde foi acompanhada a frequência cardiorrespiratória desses atletas.
e foi identificado que em muitos momentos da partida, principalmente os momentos de tensão da partida, de decisão, a frequência cardiorrespiratória estava muito similar à de um atleta de um esporte tradicional. Então, apesar de ele estar sentado numa cadeira e a gente não visualizar esse esforço existe dentro do esporte. E até mesmo por outros reflexos, você já tem questões de acidente de trabalho, né? Doenças profissionais que refletem de atletas de esporte eletrônico e gera as preocupações jurídicas sobre esses atletas, geram preocupações relacionadas à preservação desses atletas, e são discussões que a gente já tinha no ambiente de trabalho, tem na questão desportiva e traz para o esporte eletrônico. Então, vocês percebem que qualquer prisma que a gente olha, que a gente avalia, é possível identificar essa prática como um verdadeiro esporte. E se essa prática ela é identificada como um verdadeiro esporte, na hora de eu criar os vínculos com esses atletas ou a estruturação jurídica dessas equipes, eu preciso verificar a legislação que é aplicada a essa realidade. E a legislação que é aplicada a essa realidade é a lei desportiva, a Lei Pelé, que é a que mais se assemelha e que mais se adapta às questões dos atletas. Junto de outras questões que mostram a real dimensão disso, né? E junto com o que mostra com que é a real vivência cotidiana. Esses atletas, eles participam de uma equipe, eles são gerenciados por coaches, por treinadores, por managers de equipes. Então, não existe uma questão de autonomia dentro desses atletas. Então, existe vínculo com a equipe de esporte eletrônico. Se existe vínculo com a equipe de esporte eletrônico, a gente precisa verificar se esse vínculo ele se adapta ou se aproxima da questão de um atleta. Então, a gente utiliza, como não existe uma lei dizendo isso, e, na verdade, eu não vejo a necessidade de existir uma legislação falando sobre isso, mas quem defende que não existe uma lei, a gente puxa todos aqueles conceitos de construção. O esporte eletrônico é um esporte, o participante é um atleta, então as vinculações jurídicas precisam realmente observar todas essas práticas. E aí a gente entra com as questões que envolvem os contratos especiais de trabalho desportivo para esses atletas. Então já começam as grandes discussões judiciais, né? Outras questões que são colocadas por esses atletas se eles não podem ser autônomos, né? E aí a gente tem a descrição dos atletas, né? Como é feito esse contrato dos atletas. Se eu tenho uma modalidade que é uma modalidade coletiva, a própria lei diz que tem que ter um contrato desportivo especial. Então, grande parte dessas competições, se a gente já acompanhar, quem acompanhou as competições de esporte eletrônico sabe, são formados por equipes, geralmente de 5 atletas contra outros 5 atletas que competem entre si. Então, é uma modalidade coletiva, né? É uma modalidade que se assemelha muito à modalidade coletiva. Então, ela precisa observar a legislação que trata sobre isso. Mas é uma mudança das formas de trabalho, né? E por que a tecnologia é importante? Porque sem a tecnologia a gente não teria essa nova forma de esporte que é desenvolvida. E é uma questão tão curiosa, porque se a gente for observar o esporte eletrônico, ele é a única atividade esportiva que hoje eu posso fazer de forma remota. Não existe nenhum outro esporte que eu possa fazer de forma remota, que eu não esteja presente dentro de um mesmo ambiente físico de outro competidor. Então, ele tem outros reflexos, né? Existe teletrabalho de atleta no esporte eletrônico? Existe porque é uma realidade. Muitas das competições elas são feitas e por muitas vezes esses atletas não precisam estar no mesmo ambiente. O time não precisa estar no mesmo ambiente. Eu posso competir numa competição desportiva com o meu time de forma descentralizada. Eu posso ter um atleta do meu time em Manaus, um atleta do meu time em Porto Alegre, um atleta do meu time aqui em São Paulo, todos se juntarem numa mesma competição e competir. Então, as formas de trabalho, elas são diferentes. Elas são diferentes. Eu não preciso estar também com a equipe num mesmo local. Eu posso realizar isso de forma remota. E aí a gente impacta com outras questões legislativas que falam sobre o trabalho remoto e onde ele se aplica dentro dessa questão. Então, são diversas discussões, né? São diversas questões que precisam ser dirimidas ainda na questão do esporte eletrônico, mas que vem se adaptando. Né? Não é eu não gosto de dizer que o esporte eletrônico é uma coisa nova, porque não é. Ele já existe há muito tempo, mas a sua profissionalização, sim.
em razão dos investimentos, em razão das necessidades, as questões jurídicas elas tomam uma grande proporção, porque hoje a gente tem marcas que não são do meio, e a gente costuma tratá-las como endêmicas e não endêmicas. As marcas endêmicas são aquelas relacionadas à tecnologia e os games. Então, marca de cadeira de gamer, marca de teclado, marca de headset. Essas são marcas endêmicas, então elas estão ligadas e é mais fácil que elas participem desse cenário. Mas hoje a gente tem marcas não endêmicas dentro desse cenário. Então você tem todo um mercado corporativo entrando dentro desse mercado novo. Você tem o Boticário, você tem o Burger King, você tem as instituições financeiras como o Itaú, Santander, patrocinando equipes de esporte eletrônico e patrocinando competições de esporte eletrônico. E esse investimento traz necessidades jurídicas. Porque se aquela equipe não se preocupava com algumas questões de contrato, algumas questões internas, questões de compliance, hoje ela precisa se preocupar porque o aporte não vem. Né? Essas empresas do mercado corporativo tradicional, elas estão acostumadas a ter protocolos para realizar investimento e para ligar a sua marca com aquele time. Então, são várias necessidades que vão surgindo. Então, planos de compliance, regras de governança, contratos corretos, né? A preocupação de você ter contratos e você ter, né, não ter litígios dessas equipes, porque o valuation delas no mercado mudam conforme você tem a taxa de litígio e a taxa de risco, né, que existe quando você vai operar e investir dentro dessas equipes. Existe essa necessidade que vai permeando outras questões. E se a gente vai falar sobre novas profissões também, o mercado de esporte eletrônico ele é muito amplo. Né? Aqui eu só falei de um pedaço do mercado de esporte eletrônico, que é o atleta com a equipe, e que já tem milhares de discussões jurídicas e milhares de situações que a gente precisa tratar. Só que o ecossistema do esporte eletrônico ele é muito amplo. Ele hoje engloba novas profissões que não existiam antes no mercado e profissões tradicionais que estão participando hoje dentro desse universo, desse ecossistema. Então, a gente pode observar, tem os atletas, você tem os managers, você tem os coaches, são profissões únicas, específicas do esporte eletrônico, você tem equipes de operação de live stream, porque essas equipes de esporte eletrônico, elas utilizam muito as redes sociais, então você vai ter os community managers, que são as pessoas que cuidam das comunidades relacionadas a essas equipes. Você vai ter o pessoal de social media, você vai ter os streamers, os influenciadores, você vai ter os contratos que esses streamers e influenciadores têm com as equipes, o contrato que eles têm com patrocinadores, com marcas, o que essas marcas desses contratos dos streamers e influenciadores, quando são contratados, impactam com os patrocinadores e as regras que a equipe possui. Você vai ter também dentro disso toda a organização e a necessidade de profissões que precisam se adaptar a esse novo mercado. Porque como essas equipes se tornam hoje empresas, elas têm as necessidades de uma empresa. Então você vai ter advogados trabalhando para essas equipes, você vai ter RH, profissionais de financeiro, você vai ter todas as profissões hoje tradicionais operando dentro do mercado do esporte eletrônico. Então, você tem aí uma gama e um ecossistema gigante que o esporte eletrônico traz, de inserção no mercado de trabalho. E aí, quando a gente fala de inserção no mercado de trabalho, a gente precisa entender como são as gerações de trabalho nova que chegam. Né? Você tem hoje uma geração, né? Não é nem a geração Y que eu faço parte, né? Já tem uma outra geração chegando, a geração Z, porque a minha geração, a geração Y, ela teve que aprender a utilizar computador. Né? Quando começou tudo isso, quando os computadores chegaram, quando a internet chegou, nós crescemos junto com isso, né? Nós passamos por essa evolução. Hoje o que a gente vê aqui, o WhatsApp, fazer essas conferências, era terrível lá atrás, né? Você abrir o ICQ para falar com alguém, o MSN, entrar nos canais de Mirk para poder se encontrar com as pessoas, era muito difícil, né? Sem falar da conexão, que você tinha que esperar até meia-noite para pagar um pulso para aquela conexão lentíssima, para você poder usar a internet escondido da mãe, né? Colocando a almofada no computador para aquele barulhão não aparecer de madrugada, né? E hoje está muito fácil. Hoje, com o seu computador, com o seu celular, você acessa isso com muito mais facilidade. E essa geração que chega, ela já nasce com isso. Né? A gente pode perceber que isso é natural para eles. Eles não precisam aprender a usar a internet.
E se eles não precisam aprender a usar a internet e usar esse ambiente, essas profissões são naturais para ele. Que criança hoje não vê um streamer e um youtuber e quer ser aquilo? Né? Que criança não vê um jogador que ela acompanha de Free Fire ou de Fortnite ou de League of Legends e quer ser aquilo? Né? Existe um estudo muito interessante sobre um jogo, que é o Free Fire, que mostra o quanto ele atua com uma questão de mudança social. Porque o Free Fire ele é um jogo que é considerado leve, então ele opera em qualquer tipo de celular e que precisa de uma conexão muito lenta, ele não precisa de uma conexão muito alta. Claro que quanto mais, melhor, mas assim, não é um impeditivo para competir. Então você tem crianças e adolescentes muito carentes de subúrbio que ingressam nesse mercado, que participam desse mesmo ambiente competitivo de pessoas de alta renda. Então você torna isso, você promove uma acessibilidade, uma inserção social através desse jogo. E você tem exemplos de muitos jogadores hoje de Free Fire que ganham milhões. Você tem jogadores que hoje são donos de organizações de esporte eletrônico super famosas que saíram dessas condições. Saíram de não ter um computador, pegava o celular do pai para jogar, ia na praça porque a internet era de graça, que fornecia para jogar, e hoje está aí. Então, você vê como isso muda o conceito de inserção do trabalho, como isso muda, por exemplo, o próprio sonho e a busca, né, desse novo profissional. Antes a gente queria ser o quê? Jogador de futebol. Né? O grande sonho era o quê? Não, vou ser jogador de futebol, vou jogar na seleção brasileira. Hoje, muitos desses jovens querem ser jogadores de esporte eletrônico, né? E por muitas das coisas que eles veem. Então, o impacto da internet e das conexões mostra isso, né? Mostra a necessidade que aí o direito precisa acompanhar, que as questões jurídicas precisam estar ligadas, porque a gente sabe que a lei ela não tem a mesma velocidade das mudanças sociais, né? E nem tem como ter. Né? Na verdade, ao contrário, as mudanças sociais provocam acomodações e a regulação que existe, mas nós, como profissionais do direito, precisamos estar atentos, não só às questões que se desenvolvem hoje das novas profissões, sabendo como lidar com isso e, principalmente, entender como a legislação ou como as regras não possam impedir o desenvolvimento dessas questões, que esse é o mais importante. Como a gente consegue acomodar novas profissões, novas formas de trabalho, novas soluções que ocorrem na questão do judiciário para que isso consiga fluir e que a gente consiga desenvolver isso dentro do mercado de trabalho. Porque a gente poderia simplesmente dizer, não, isso não é regulado, isso está errado, precisa parar, a gente tem criança jogando, isso está errado, isso precisa de uma lei para a gente regular isso. A gente sabe que isso não é assim que funciona, né? E juridicamente a gente precisa atuar para que o ambiente seja saudável, utilizar as leis que já existem, adaptadas a essas realidades. Olhar para fora também, porque o esporte eletrônico já se desenvolve muito bem em outros países, né, como França. Você tem já algumas regras estabelecidas de desenvolvimento dessas práticas. Você tem a Ásia, que está a anos-luz daqui do Brasil, já desenvolvendo práticas como isso, já caracterizando as profissões relacionadas a esporte eletrônico como verdadeiras profissões. Então, já está lá elencada como uma profissão, né? E hoje a gente não tem aqui essa identificação de muitas dessas funções, elas não estão relacionadas como verdadeiras profissões, né? Mas outros países já fazem isso. E, então, nós, como operadores, precisamos estar atentos sobre essas questões e sobre outras mudanças que vêm por aí, né? Porque é um cenário muito rápido, é um cenário muito novo e é um cenário que se movimenta sem que você perceba. Se a gente estiver aqui hoje fazendo essa palestra, esse encontro, vai estar acontecendo muita coisa por aí que a gente nem sabe. Vai estar saindo um jogo novo, vai estar saindo um campeonato de uma nova forma de disputa. A gente tem outras coisas chegando que podem impactar nesse cenário, que é o metaverso. Né? O metaverso hoje já é algo que também não considero novo, considero novas são as formas que você utiliza hoje o metaverso, mas esses ambientes de encontro, esses ambientes de interação que existem no metaverso, eles já existem há muito tempo, né? Mas eles estão sendo incorporados nesse campo
de disputas profissionais. Então, você vai ter o esporte eletrônico dentro de ambientes de metaverso e a relação que existe por lá. E aí, se a gente for falar sobre isso, aí tem um monte de coisa, né? Relações comerciais, relações trabalhistas, direitos imateriais, como funcionam as moedas, os itens dentro desses ambientes. Mas é só para mostrar um pouco do que ainda vem por aí de disputas e de discussões judiciais. E é isso. Estou aberto a perguntas. Sei que eu despejei um monte de coisa aqui sobre esse cenário, mas é muito importante a gente trazer isso como uma nova forma de desenvolvimento do trabalho, porque impacta em várias questões e impacta também, principalmente, de como o advogado vai lidar com esses novos desafios que vêm por aí no ambiente virtual. Bacana, Antônio. Você fala com paixão do tema. Isso é super legal. Outra coisa que você falou que me chamou muita atenção. Assim como o esporte físico, o esporte digital abre portas, né? Abre portas para novos negócios e abre portas para as pessoas, né? Com possibilidade de ascensão, de geração de renda e tal. Eu queria fazer uma pergunta relacionada. Existem mecanismos para que os jogadores eles recebam participações? Porque você disse, olha, as grandes empresas estão investindo nessas equipes e tal, porque querem associar a sua marca, assim como existem as equipes de futebol, voleibol, enfim, basquetebol. Essas pessoas participam com, digamos, na medida em que há uma visualização maior há uma exposição maior e uma associação da marca, existe um rendimento também ligado a isso? Existem várias formas de contratação e existem várias formas de atração desse mercado. Né? As equipes elas podem procurar um atleta pelo seu desempenho específico, desempenho esportivo, né? O competitivo, o atleta que tem uma performance boa, que vai ganhar campeonatos, mas existe também aquele coeficiente de mídia, né? Que a gente chama. Então, isso vira um patrimônio, né, desse atleta, porque esse atleta, independente do time que ele está, ele vai ter lá os seus milhões de seguidores, ele vai ter o seu engajamento altíssimo em determinadas situações, ele vai ter as suas redes funcionando de vento em popa, e para a equipe isso é importante. Primeiro, porque você traz divulgação da sua marca, da sua equipe. Segundo, porque você há investidores. Os investidores para que exposição. Então, sempre quando você vai ter uma conversa, uma reunião, você vai falar, mas quem são os seus streamers influenciadores? Porque a marca quer ligar nisso, né? A marca quer que aquele influenciador chegue e durante uma transmissão que ele faz sobre o seu jogo, sobre a sua entrevista, ele vai lá e coloca, ó, agora é a hora de eu passar o meu creme, não sei o quê. Isso já é uma exposição, porque todo mundo vai querer usar o creme da jogadora X, né? Todo mundo vai querer usar o tênis do jogador X. Então, isso tem um potencial muito grande. E tem influência também hoje com a geração, né? A geração hoje, ela tem esses streamers e os influenciadores como os verdadeiros focos delas de tendência, né? Hoje, o que o jogador de futebol faz e que gera, que reverbera no mercado, essas pessoas também, o que elas fazem na internet reverberam no mercado virtual, no mercado real, em todo o mercado de investimento. Então, existe sim, quando você vai contratar um jogador ou um influenciador, esse coeficiente de mídia, né? E essa participação, ela é, de alguma forma, negociada. Aí depende da negociação, né? Se a equipe vai ter um contrato específico que ela traz e coloca esse influenciador numa plataforma, então ela vai criar um contrato de participação por ter colocado ele dentro de uma plataforma de maior exposição. Se ele vai fornecer condições para que ele faça essa exposição de mídia, então vai dar um computador, vai dar uma sala, vai dar uma câmera de última geração para ele fazer aquela transmissão perfeita. Então existe essa parte do aporte e existe a divisão desses recebíveis, né? Isso existe dentro do mercado porque realmente ele é um valor dentro dessas relações.
Muito bacana. Tem aqui uma pergunta, mas eu sei que você tem um compromisso profissional. Eu vou passar depois para você com o nome da pessoa que formulou a pergunta para você poder responder, tá bem? Para também não te prender aqui, Antônio. Muito obrigada pela exposição, foi super interessante. E, então, eu queria agora chamar a Vânia Moraes Traiano. A Vânia vai falar sobre habilidades individuais, novas formas de organização das empresas, novas profissões e novas formas de trabalho. A Vânia é diretora da ABRH São Paulo, é CEO e fundadora da WMT Coaching, Treinamento e Consultoria, graduada em Administração de Empresas e Pedagogia, com MBA em Gestão de Negócios e Coaching, pós-graduada em Dinâmica dos Grupos e Neurociência Aplicada à Psicologia, com mais de 30 anos em carreira corporativa em multinacionais. É autora de vários livros, eu vou citar aqui alguns deles: Coaching para Mulheres, Uma Viagem para Empreender e Um Novo Olhar sobre a Educação. E também é colunista da revista Cloud Coaching. Vânia, a palavra é sua. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada à Câmara Ítalo-Brasileira de São Paulo. Obrigada, Gabriela. Obrigada aos meus amigos aí, o Antônio, a Renata, a Débora, né? Antônio, quero começar fazendo um link com a sua fala, né? Que me trouxe assim um insight aqui de hora muito importante, quando você falou com relação às crianças, que elas já nascem conhecendo da tecnologia, né? E aí eu acho que pode ficar na cabeça das pessoas, né? Mas como é que isso acontece, né? Como é que a criança já nasce, né? Eu tenho uma neta de 8 anos, então o celular para ela é uma coisa mais do que natural, né? Tem um biólogo, né? Ele já é falecido, e também um sociólogo também falecido, que é Humberto Maturana e o Francisco Varela, né? Que também são neurocientistas, que eles falam que nós, seres humanos, somos autopoiéticos, ou seja, nós somos produto e produtor de nós mesmos. E como é que acontece esse processo de evolução de uma criança já nascer com conhecimento e com a habilidade sem precisar ser ensinada? Ele diz que, biologicamente, né, quando o pai e a mãe se encontram, trazem a ancestralidade e trazem aquilo que eles têm. Então, se eles têm conhecimento, o quanto que eles têm de universidade, o quanto que eles desenvolveram o potencial dele, a inteligência, tá? Quando eles se juntam e aí eles têm o filho nasce com tudo aquilo que já está embutido neles. Então, assim, por isso esse processo de evolução da humanidade. Se você lembrar, antigamente a criança nascia, ela não se mexia, ela não abria os olhos, né? Eu estou falando isso aí lá há 60 anos atrás, há 70 anos atrás. Hoje a criança já nasce, basicamente, ela abre os olhos, ela vira, ela ri. Então, é esse o processo que acontece conosco. Então, eu fiquei muito feliz quando você falou isso, e eu falei, eu não preciso trazer esse link com a fala do Antônio, porque faz todo sentido, né? Assim como o que eu vou falar, eu acho que faz sentido, inclusive, com esse processo de transformação que você falou, né? Que é um processo de transformação cultural. Eu acho que a gente está nesse momento e que é afetado em todas as áreas, né? Então, eu quero, assim, começando... Nós tivemos 3 anos de pandemia, né, gente? Então, assim, começamos um ano de pandemia, o trabalho mudou completamente. Nós passamos, assim, o primeiro momento procurando respostas com relação à pandemia, o que está acontecendo, quanto tempo isso vai demorar, como é que eu me sinto, né? A gente vai buscando. O que a neurociência diz? Que o nosso cérebro ele procura sempre conexões. Então, ele estava sempre procurando uma conexão para entender o que era a pandemia, como é que ela funcionava. As empresas, né, também se sentiram nesse lugar, né? E aí eu fiz uma relação muito, que foi o termo que foi criado em 2018, mas que na pandemia ele se popularizou, que é o mundo bunny, né? O que é o bunny, né? O mundo bunny, que é o mundo frágil. Por quê? Porque ele mostrou que a gente não tem controle. E aí eu faço a pergunta, o que você não tem controle, que você tenta controlar, e o que você não controla, que você tem controle? Olha só, né? Então, ele trouxe também, veio o quê? Veio a ansiedade. Por que ansiedade? Porque, normalmente, o nosso corpo está no presente, mas a nossa cabeça está no futuro ou está no passado. Tá? Então, eu não conseguia equilibrar. Então,
O que esse momento nos trouxe? Viver o aqui e o agora. Olha só, né? Não linear, porque a gente precisou se adaptar, seja para utilizar resiliência, que é pensar de forma estratégica. Então, a resiliência não é a capacidade, como todo mundo está acostumado a dizer, que é suportar tudo, não é. Então, a resiliência, o que ela é? É buscar pensar de forma estratégica na busca de soluções positivas diante do estresse, do caos e das adversidades. Então, foi esse um caminho também que a gente precisou desenvolver ao longo desses 3 anos. E um mundo incompreensível, que é a gente aprender a pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa significa o quê? Eu escutar e ter abertura para qualquer coisa, sem julgamento. A gente saiu daquele lugar de linearidade, a gente saiu daquele lugar do processual, do tudo certinho, né? As empresas, grandes empresas, eu trabalhei em grandes empresas, processo é tudo certinho, tudo na caixa, elas mesmas se viram numa posição que elas não sabiam. Como é que eu lido com o trabalho online? De que maneira? Quais são as leis? O que vai acontecer? Como é que eu controlo o meu colaborador? A grande maioria não sabia como fazer isso, elas não estavam preparadas. Eu lembro bem que eu já tinha alguns clientes que eu trabalho com online desde 2016. Então, para mim, muitos chegaram para mim e falaram assim, Vânia, como é que foi para você estar a pandemia? Você está se lidando com essa situação? Como é que você faz os seus contratos com os clientes? Eu falei, gente, eu já trabalho com online desde 2016. Então, o online ele se tornou para mim só uma consolidação daquilo que eu já fazia antes. E que eu acabei virando mentora de muita gente que veio me perguntar como é que eu fazia esse trabalho, né? E foi interessante também, foi deparar com novas profissões que não existiam no mercado, né? Então, por exemplo, eu tive um cliente que ele é Software Engineer Resilience. Eu falei, caramba, o que é isso? Será que tem a ver com a resiliência que eu conheço? E aí ele me explicou, e tinha a ver. É uma área, é uma pessoa, uma área que cuida da estabilidade da plataforma na qual a empresa se utiliza, para que se tenha o menor número de problemas, de erros, tá? E que possam ser corrigidos sem a percepção do cliente final. Ou seja, eu tenho aí também aquela nova profissão, que é a experiência do usuário. Olha só, como é que assim as coisas começaram meio que a aparecer, né? E aí a gente teve aquelas profissões que começaram na área, né, de tecnologia, que mais ou menos em 2017, por aí 2018, que eu tenho trabalhado nos últimos 5, 7 anos muito com as empresas de tecnologia, né? Então, a gente tem os Business Intelligence, o Data Analytics, você tem essa experiência do usuário, e aí tem a nova profissão também que foi criada por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é o Data Protection Officer. Olha, gente, então, assim, e quantas outras profissões a gente está vendo que estão sendo criadas fora aquelas que ainda não chegaram no mercado, que ainda não apareceram, e que serão as crianças que vão trazer essas novas profissões, né? Aí eu fico me perguntando assim, como que o jurídico está lidando com todo esse arsenal, com toda essa mudança, né? A Renata está até aí ouvindo, né, Renata? Com tudo isso que está acontecendo, né? Por exemplo, tem uma profissão que eu tomei conhecimento dela, foi o quê? No meiozinho da pandemia, que começou a ser criada, acho que foi no meio de 2021, um pouquinho antes, que é aquele Chief Happiness Officer. Então, uma pessoa responsável para lidar com a felicidade e o bem-estar das pessoas. Olha que interessante, né? E aí você começou a ter, então, tem as empresas que têm uma pessoa responsável só pela qualidade de vida e bem-estar, deixou de ser aquela profissão atividade laboral, né? Lembra? Eu sou da época da atividade laboral, né? E aí eles estão ampliando isso. Por quê? Porque com o trabalho híbrido, online, as empresas entraram dentro das casas. Então, eu percebo que as pessoas também deixaram de ter a sua privacidade, né? Ficou muito misturado as coisas, né? Então, até que ponto a gente consegue fazer isso? Eu lembro também foi em 2020, foi no mês de 2020, a gente estava assistindo uma live de um juiz
e ele falou que ele estava fazendo, foi logo que começou os processos serem julgados online, e ele estava fazendo uma audiência, e o filho dele, de 3 anos, entrou na sala e disse assim, virou o rosto dele e disse, pai, eu quero um beijo. Quando que isso aconteceria? Jamais. Então, assim, a pandemia trouxe esse lugar de uma mudança muito grande. E como as empresas foram pegas de surpresa, como eu falei, os cargos e as funções que estavam lá, tipo, dentro de uma gavetinha, não, essa função é nova, tudo bem, mas a gente tem tempo, não precisamos olhar isso agora. O pessoal teve que tirar da caixa. Eu fico imaginando assim, os advogados, né, das empresas, das consultorias, dos escritórios de advocacia, o quanto que eles tiveram que ler e trabalhar e o quanto que eles estão fazendo isso para poder adaptar as leis ou criar novas leis, porque não existe, né? É coisa muito recente, né? E aí a gente pensa assim, qual é o principal objetivo dentro de uma empresa, né? Então, a empresa, o que ela quer, né? Ela quer resultado, não é verdade? Né? Mas para que a gente possa ter resultado, as pessoas precisam estar como? Motivadas e engajadas, né? E as lideranças vão precisar sair daquele modelo de dominância que perdura há 8.000 anos. Então, mudar isso é muito, assim, é um processo gradativo que na pandemia vem se acelerando, desde a pandemia ela veio se acelerando, né? Então, eu tenho um professor, que é o Alan Sage, ele é um facilitador certificado de comunicação não violenta, que é uma das minhas áreas de trabalho. Ele diz assim, tudo bem, as empresas querem ter resultados, mas para que elas possam ter resultados, tá? Elas precisam antes ter uma ação, ok? Mas para que elas tenham ação, elas precisam perceber as oportunidades. Tá? Mas para que elas possam perceber as oportunidades, elas precisam vislumbrar as possibilidades. Mas essas possibilidades elas só se dão no âmbito do relacionamento. Olha só. Então, a base das lideranças, a base das empresas é trabalhar o relacionamento. E que, na minha percepção, por exemplo, eu vejo que é um trabalho que, às vezes, as empresas se veem sozinhas, tá? Quando elas podiam trabalhar em colaboração, que é esse lugar de transformação cultural e organizacional que eu vejo importante dentro das empresas. Tá? E como é que isso pode acontecer? A partir do momento que eu mudo meu modelo de trabalho. Porque eu tenho híbrido, eu tenho online e eu tenho presencial. Como eu construo uma segurança psicológica, olha só, dentro das organizações, para que todas essas pessoas, para que todo o sistema possam se conversar e se ajudar mutuamente. Então, esse termo de segurança psicológica, ele foi criado, a primeira vez, foi pelo professor Edgar Schein e Warren Bennis, do MIT. Tá? Ele escreveu um livro sobre a necessidade da segurança psicológica para ajudar as pessoas a enfrentar a incerteza e a ansiedade na mudança organizacional. Gente, isso é de 1965. Isso não é de agora. Tá? Só que isso não foi uma coisa olhada dentro das organizações, dentro da liderança. Tá? Por quê? Porque a gente vem com um modelo tradicional e um modelo de dominância da era industrial, que se perdura até hoje. Não é verdade? Então, nesse contexto, a doutora Amy Edmondson, tá, começou a fazer uns estudos e, nesse estudo, ela criou a segurança psicológica de times. Então, uma abordagem muito interessante, em que ela diz que a segurança psicológica de time é uma crença compartilhada pelos membros de uma equipe de que aquele time é um ambiente seguro para correr riscos interpessoais. Tá? O quanto que isso conversa
com o jurídico, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas pedem, a maioria das vezes, né, tem estatística que as pessoas pedem demissão por causa de relacionamento com o gestor. Aí eu tenho assédio moral, aí eu tenho assédio, né, sexual, aí tem os burnouts, aí tem a pressão psicológica, tem uma série de coisas envolvidas aí nesse contexto, né? E a doutora Emma Edmondson, quando ela criou essa abordagem, trazendo 7 fundamentos, 7 elementos importantes. Então, o primeiro elemento que ela traz é a reação ao erro. Então, como lidamos com o erro? De que maneira as pessoas lidam com o erro? O erro é sempre visto como algo negativo, e ela traz que não, o erro deve ser visto como algo para a aprendizagem. Tá? Então, se eu vejo o erro como uma forma de aprender, eu vejo o erro de uma nova forma, né? Eu trato ele de uma nova maneira. Lidando com problemas. Então, problemas é parte integrante dentro das organizações. Como eu lido com problemas, eu tenho que ter abertura e tenho que me sentir seguro para eu levar as minhas preocupações, para eu levar as minhas necessidades, tá? Para eu levar os meus medos, as incertezas dentro das empresas, né? Aceitação da diversidade. O quanto eu aceito que o outro pensa diferente de mim. Então, aí eu tenho os vieses, eu tenho as distorções cognitivas, onde eu preciso olhar para esse lugar. O quanto a equipe está disposta a assumir risco. Você só se assume risco se você tiver coesão, se você tiver congruência, se você tiver apoio. Tá? Pedir ajuda. Então, quantas vezes a gente está dentro de uma organização, eu não sei como fazer alguma coisa, meu chefe explicou e eu não entendi, mas eu não peço ajuda. E aí vem aquele que não tem um conhecimento, uma habilidade socioemocional, vai dizer, mas você é burro. Quantas vezes a gente escuta falando, você só faz tudo errado, né? A gente escuta sobre isso, né? Apoio mútuo é quando as pessoas entre si se ajudam. Eu fiz algo errado, eu não sei fazer, tem um outro que sabe, então se ajudam mutuamente, é isso, tá? E apreciar. E a gente sair daquele modelo do feedback, que é aquele modelo, você foi excelente. Não é excelente, é qual foi a sua atividade, ou qual foi o seu trabalho que agregou valor para aquele time e para a organização. Então, é a gente saber fazer elogios, é a gente saber fazer as coisas. E isso só acontece quando existe uma organização, que aí a gente já vai entrar nos fundamentos, uma organização que ela seja, por exemplo, apoiadora. Quais são os processos, né? Quais são as regras, né? Quais são as políticas, quais são as normas, o quanto ela influencia de forma positiva ou negativa no desempenho das equipes. Então, as empresas reformular essa forma de trabalho, essa forma de como as empresas atuam, né? A confiança e o respeito. Então, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de necessidades humanas universais. Nós estamos falando de valores humanos. A CNV tem sido um grande aliado dentro das organizações nesses últimos tempos. Desde o início da pandemia, eu tenho recebido muitas solicitações com relação à comunicação não violenta. Por quê? Porque ela traz esse lugar da gente olhar as necessidades do ser humano. Como é que eu consigo me relacionar melhor? Como é que eu saio daquele lugar da minha fala um tanto agressiva, que eu costumo brincar, que é sincericida, né? Eu sou verdadeiro, eu falo aquilo que eu penso. Aquele líder que diz assim, não, eu falo só a verdade. Mas ele deixa um rastro no caminho, assim, que isso leva a quê? Leva às reclamações trabalhistas. Então, prestar atenção que tudo que eu estou falando ele está muito ligado ao que acontece dentro do direito. Então, se as organizações se reestruturarem, se elas começarem a olhar para esses lugares, para elas olhar para essas habilidades e contribuírem também para essa mudança da liderança, a gente vai criar um mundo melhor, a gente vai criar uma sociedade melhor, a gente vai criar uma sociedade menos doente. A gente vai criar uma sociedade onde as pessoas tenham prazer de trabalhar, onde elas queiram trabalhar, onde elas se sintam acolhidas, pertencidas, porque, gente, isso é a liderança. Ela precisa se sentir integrada.
o engajamento ele se dá diante disso, tá? O comportamento da liderança, que é um outro fundamento, eu não estou aqui em cima, eu estou aqui, ó. Ela está junto com as pessoas, tá? Ela faz parte do processo, ela não está à parte do processo. Que hoje a gente vê que é tudo mais ou menos hierárquico, é sair daquele mundo de hierarquia, né, das caixinhas dentro das organizações e começarmos a trabalhar em rede, né? A dinâmica do time é como é que as pessoas se relacionam. Tá? E quando a gente está falando disso, nós não estamos falando da confiança 1 a 1, mas é da confiança que eu tenho no time, em que eu posso trazer as minhas preocupações, os meus medos, sem julgamento, sem retaliação, sem crítica, sem aquelas brincadeiras, ou a pessoa fazer um cinismo, né, para esse lugar. E como é que a gente faz isso, que é o último fundamento? É praticar. Então, como é que você pratica isso? Em rodas de conversa, trabalhando com jogos. Então, quanto que a fala do Antônio pode ser levada para dentro das organizações, para as organizações aprenderem a trabalhar com jogos, a trabalhar mesmo na competição, que existe uma colaboração, que existe uma congruência, que existe respeito, que existe uma série de questões importantes, né? Então, a liderança ela tem um papel fundamental neste processo de colaboração e interconexão, tanto no trabalho híbrido, quanto no online, quanto no presencial. E o quanto que as mudanças organizacionais de transformação cultural, elas podem levar para o jurídico subsídios para melhor criarem formas, criarem leis que contribuam para uma melhor sociedade, né? Então, a gente sair do poder sobre, como eu falei no início, que é o poder da dominância, do comando e controle, do dizer que o outro está errado, que o outro é ruim, dizendo que é aquilo, e ir para o poder que é o poder que cria, olhando as necessidades, os interesses do outro, olhando aquilo que é importante, tá? E eu vejo que, dessa forma, pode haver uma contribuição entre as partes. Aí, quando eu estou falando entre as partes, é o olhar do jurídico e o olhar das organizações para trabalhar em colaboração. Um não é contra o outro. O jurídico está para apoiar. Eu vejo o jurídico como um apoio. E a organização pode ser o quê? Mudar. Ela pode se transformar. Ela não precisa ter o resultado a qualquer custo. Ela pode ter resultados sustentáveis, né? Essa a visão e essa é a minha experiência. Então, por exemplo, quando eu estou falando de liderança espiritualizada, em que eu trouxe nessa abordagem, eu estou falando de valores universais. Nós temos 26 valores universais, que independe do lugar onde eu esteja, qual é a minha língua e qual é a minha cultura. Então, eu preciso de justiça, respeito, confiança, aprender a desenvolver as pessoas, a ter maturidade, exercer a gratidão. Olha só quantas coisas, né? E aí, para finalizar, eu gosto de fechar com a fala do Marshall Rosenberg, que ele diz que todo conflito nasce de um valor / necessidade não atendida. Então, se a gente olhar os valores, resgatar os valores, o quanto que os valores deixaram de ser passados dentro das famílias, e acabaram deixando isso a cargo, né, das escolas ou das empresas, a gente precisa resgatar isso para que a gente traga o quê? Um pilar, para mim, fundamental dentro de todas as organizações, que é a empatia. É estar com o outro. É sentir com o outro. Não é se colocar no lugar do outro. Tá? Então, é essa minha contribuição para que a gente possa revisitar, ressignificar os nossos modelos. Vânia, muito obrigada pelas suas palavras. Temos perguntas aqui para você, mas estamos um pouco premidos pelo tempo, então as perguntas vão ficar para uma segunda etapa. Muito obrigada, valiosas as suas ponderações.
mas eu vou passar a palavra imediatamente para a Débora Cristina de Souza, para falar sobre trabalho em plataforma digital, trabalho híbrido, home office e desafios com a publicação da Lei 14.442. A Débora é integrante do nosso núcleo de direito do trabalho da Italcan, é advogada, coordenadora trabalhista do escritório Ferraz de Camargo Advogados, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela ESA, OAB, pós-graduada em Direito Tributário também, ela veio pelo Direito Tributário, né, da PUC, mas com 15 anos de atuação na área do trabalho, que vem acompanhando todas as alterações, as mudanças, né, que o direito do trabalho tem sofrido aí nos últimos anos, é autora de várias obras, e eu imediatamente passo a palavra, então, para a Débora para ouvi-la. Bom dia a todas, bom dia a todas. É um prazer, né, uma satisfação estar aqui junto com colegas tão dedicados e experientes na nossa área. Eu também agradeço pela oportunidade à Italcan e também aos organizadores do evento, né, e os colaboradores aí, a Gabriela, que está mediando, e o Eduardo, né. A intenção desse meu trabalho não é esgotar o tema, mesmo porque o tema sobre o tema plataforma digital e também home office, ele é muito amplo, mas sim a ideia é trazer mais informação, tá? Tanto para os empresários, tanto para os trabalhadores, né? Trazer um pouco mais de informação sobre esses temas. Antes mesmo da reforma trabalhista, aqui no país nós já tínhamos essas duas formas de trabalho. Já existia o trabalho em plataforma digital, ou vulgarmente chamado aí de trabalho por aplicativo, como também nós já tínhamos o trabalho à distância, o trabalho remoto, que é o home office. Mas, em relação à plataforma digital, até hoje nós não temos uma legislação própria que venha regular essa matéria, o que gera muita insegurança jurídica. E, por outro lado, com relação ao home office, nós tivemos aí, e estamos tendo aí, desde antes da reforma, a legislação tentando regular essa matéria e diminuir conflitos, né, entre empregadores e empregados em relação a esse tema, né. Com relação a plataformas digitais, como não tem muita regulação, eu vou citar aqui, só como exemplos, algumas empresas que são globais, não é só no Brasil, e que esse tema enfrenta problemas tanto aqui quanto fora do Brasil também, tá? Por exemplo, a Uber, né? Interno aqui, iFood, Rappi, essas empresas, elas são construídas com uma visão de que a prestação de serviço, o nicho econômico onde essa empresa vai fixar, ela vai ter como prestador de serviço, como trabalhadores, colaboradores. Essa é a primeira ideia criada dessa empresa. Então, ela não tem um trabalhador lá, um empregado tradicional prestando serviço para ela. E ela oferece bens e serviços. Então, como a gente não tem uma regularização própria para essa matéria, muitos trabalhadores que trabalham nesse esquema colaborativo, né, porque eles também não são donos da empresa, né, eles optam por aceitar aquele trabalho esporadicamente ou durante certo período de tempo. Depois que eles prestam serviço, há uma grande demanda judicial de discussões onde esses trabalhadores eles pedem a declaração através da Justiça do Trabalho de um vínculo de emprego, porque quando eles terminam essa prestação de serviço ou mesmo durante a prestação de serviço, como trabalhadores de plataformas digitais, eles querem os mesmos direitos de um empregado tradicional, que é o empregado com a lei regulada através da CLT, aqui no nosso país, né? Então, isso tem gerado muita discussão. Antes da reforma trabalhista, que foi em 2017, antes da pandemia, nós já tínhamos muitos trabalhadores nessa área, em plataformas digitais, ações judiciais também, mas de 2016 até 2021 foi feito um levantamento pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que aumentou
a demanda judicial, né, de discussões em torno desse assunto em quase 200% nos anos de 2020 e 2021, durante a pandemia. Isso por quê? Porque de 2016 até 2021, o número desses trabalhadores cresceu em quase 1000%. Nós temos mais de 1,5 milhão de trabalhadores vinculados e tendo como fonte de renda uma plataforma digital ou um aplicativo. Então, acaba por gerar muita discussão nessa área. De 2018 até 2021, aproximadamente, a gente acompanha as decisões dos tribunais superiores, né? Aqui no Brasil temos um Tribunal Superior do Trabalho, em relação a esse assunto, e a tendência era de que não existia uma relação de emprego entre o trabalhador e a plataforma ou o aplicativo, né? Que esse trabalhador não se vinculava, não tinha uma relação de emprego, porque ele não era um empregado tradicional, um empregado subordinado, um empregado que cumprisse um horário pré-determinado, que tivesse que trabalhar todos os dias da semana, né? Não tinha uma jornada fixa, não tinha uma subordinação, poderia prestar serviço tanto para um aplicativo quanto para outro, né, ao mesmo tempo. Então, a tendência das nossas decisões era em negar esses pedidos, né? Não reconhecer o vínculo. Então, as empresas, essas plataformas digitais e os aplicativos estavam trabalhando até com uma certa segurança jurídica. Isso depois da reforma trabalhista, né? Essa pesquisa foi levantada depois, aproximadamente de 2018 até 2021. Então, englobou o período após a reforma trabalhista e também o período da pandemia, pela Covid-19, que chegou em 2020. Mas o que ocorreu, né? Nesse ano, em maio, uma outra turma do nosso Tribunal Superior, acredito que a terceira turma, teve uma outra decisão que foi divergente, foi uma decisão que foi na contramão de todo esse outro entendimento que já tínhamos sobre o assunto. Essa decisão ela veio a reconhecer esse vínculo de emprego de um trabalhador justamente com a Uber. Esse processo ainda não finalizou, ele ainda tem uns recursos pendentes, mas ele gera muita insegurança jurídica acerca dessa profissão nova, né, que não é regulamentada aqui em nosso país, mas que já estava em atividade há muitos anos e que até então tínhamos, tanto os trabalhadores quanto as empresas, né, tínhamos um entendimento um pouco sedimentado sobre a matéria, de que aquela profissão não iria gerar uma relação de emprego, trazendo consigo todos aqueles encargos trabalhistas, encargos previdenciários e fiscais vinculados aos encargos trabalhistas, mas agora com essa decisão acabou fragilizando um pouco mais essa relação entre os envolvidos aí, né, os donos das plataformas digitais e os trabalhadores, né, desses aplicativos, e a gente vamos acompanhar para ver como vai ser o desdobramento desse assunto, né? Essa decisão, ela é agora desse ano, de abril, ainda está em fase de recurso, a gente está chegando no fim de 2022, eu acredito que ainda vai se desdobrar, vai se desenrolar até o próximo ano, e caso esse entendimento realmente seja revertido, começamos aí a ter mais decisões favoráveis ao reconhecimento de uma relação de emprego, né, entre o trabalhador e o aplicativo, também é de se acreditar que vai haver um aumento de demandas, assim, surreal de ações, de discussões no tribunal, porque como aumentou muito a quantidade desses empregados, é a minoria que até hoje entrou com ação, né? A maioria não entrou com essas ações ou discussão no judiciário. Então, eu acredito que o judiciário vai pensar, vai refletindo sobre o tema. Essa decisão que foi favorável desse ano, talvez não seja a decisão que vai prevalecer lá na frente, talvez as outras turmas se mantenham no entendimento de que não tem uma relação de emprego, porque isso geraria muito encargo,
né? Um encargo assim que não era imaginado para essas plataformas digitais, que aproximadamente hoje também por pesquisas temos mais de 10 mil empresas que atuam através de plataforma digital. Então, ninguém estava esperando por essa decisão nesse ano que fosse favorável a um trabalhador. Eu não estou dizendo que para o trabalhador que essa decisão só está favorecendo o trabalhador e prejudicando a empresa. É que essa decisão ela foi tomada com base na legislação que a gente tem hoje, só que essa legislação, vamos dizer que ela não é muito própria para esse tipo de trabalho, né? Tanto que eu trago aqui uma informação também do presidente da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Juízes da Justiça do Trabalho, recente, e ele disse que no Congresso a gente tem em trâmite aproximadamente 20 projetos de lei para tratar desse assunto, que é o trabalho em plataforma digital, trabalho em aplicativo. E nesses projetos de lei, eles estão criando uma figura híbrida desse trabalhador, ou seja, ele não é o trabalhador, aquele empregado tradicional, aquele empregado seletista, mais protegido pela lei, não. Ele também não vai ser o dono do negócio, né? O dono da plataforma, não vai ter esses privilégios de dono. Então, vai ser criada uma figura híbrida, e vai haver uma previsão aí sobre um trabalho que vai ser chamado um trabalho sob demanda. São esses os estudos aí que estão sendo feitos, que constam desses projetos de lei, e a gente espera que seja aprovado algum, porque essa matéria realmente ela não tem uma regulação direta para ela, todas essas discussões judiciais, elas tomam como base a lei que a gente tem hoje, né, que é a lei seletista, e essa lei seletista, ela pode causar aí realmente alguma divergência, né, causar algum prejuízo até econômico para o país, aí, fazendo com que essas empresas voltem atrás, não criem mais serviços, esses serviços digitais, com receio de que mais para frente sejam condenadas a pagar verbas que não estavam pagando em razão desse reconhecimento de um vínculo de emprego que elas não estavam esperando, né? Então, a gente está acompanhando esse assunto sobre plataformas digitais, é o que a gente tem hoje, a gente não tem legislação, a gente tem decisões que até então traziam uma certa segurança jurídica, mas agora com essa decisão mais dissonante, gerou novamente uma insegurança jurídica sobre o tema plataforma digital aqui no nosso país. Por outro lado, agora entrando já no assunto do home office, o home office tem vários nomes, né? Cada um pode adotar um nome mais simpático, né? Que preferir, trabalho à distância, trabalho remoto, home office, e a reforma trabalhista chamou de teletrabalho, né? Antes da reforma trabalhista de 2017, já tínhamos empresas no Brasil que praticavam, colocavam os seus trabalhadores para prestar serviço em casa, porque nunca foi proibido isso, né? Fora daqui também temos pesquisas, levantamento de que há trabalhadores no home office desde a década de 70. E esse trabalho em home office, ele cresceu, ele começou a crescer mais, foi mais divulgado, foi mais visualizado, né, a partir dos anos 90. Então, aqui no Brasil, nós não tínhamos uma legislação própria, a gente sempre teve a CLT, mas em 2011, como já haviam discussões no âmbito judiciário sobre trabalho dentro da dependência física do empregador, né, que o trabalho dentro da empresa e o trabalho em casa, gerava muita discussão sobre hora extra, né, porque o empregador tinha que ter controle em cima daquele empregado, que ele estava prestando serviço em casa, se ele fez ou não hora extra, né, se ele foi chamado fora do horário. Então, foi inserido um artigo na CLT, em 2011, já teve essa alteração, dizendo que não havia diferença entre o trabalho dentro da empresa e o trabalho fora da empresa, ou no domicílio do empregado, desde que ele continuasse sendo tratado como empregado e houvesse esse controle, essa fiscalização por parte do empregador, da empresa,
E esse trabalho ele era exercido, lá já foi mencionado, por meios telemáticos, meios informatizados. Os nossos meios informatizados e telemáticos, os mais conhecidos, né, os que a gente mais usa, é o celular, né, o smartphone, o notebook, até um notebook pessoal, não precisa ser um notebook da empresa mesmo, um computador da empresa. Já havia essa prestação de serviço mesmo antes de 2011. Esse artigo já vem em 2011 para sanar dúvidas, né? Para dizer que não tinha diferença nesse tipo de trabalho, feito dentro da empresa, feito fora da empresa. Em 2017, nós tivemos a reforma ela trouxe significativas alterações, porque ela definiu que tipo de trabalho é esse, né? Novo aqui no nosso mercado. Ela acabou divulgando mais isso, dando mais abertura para as empresas. Ela chamou de teletrabalho, mas se trata do home office também. E ela trouxe novidades, né? Ela disse que as partes poderiam combinar como seria feito esse teletrabalho, desde que fosse feita uma alteração no contrato, que esse acordo entre as partes fosse voluntário, né? Fosse voluntário e fosse também por escrito, né? Então, seria combinado entre as partes horário, que trabalho seria feito em casa. Só que em 2017, o que a reforma ela definiu como teletrabalho? Aquele trabalho exercido de forma preponderante fora da empresa. Ou seja, o empregado teria que estar a maior parte do tempo fora da empresa mesmo, no domicílio dele ou em qualquer outro domicílio. Mas esse seria o teletrabalho que a reforma trabalhista que ela trouxe em 2017. Ela também manteve, colocou a obrigação para o empregador de fiscalizar, de manter as normas de segurança e medicina do trabalho. Como bem exposto aí pela Vânia, temos muitos desafios aí, né, nessa parte de o trabalhador prestar serviço em casa, né, não estar convivendo, não estar dialogando com os colegas de trabalho, com seus superiores. Então, essa lei, ela veio regulamentando o teletrabalho, mas ela veio trazendo também desafios, né? O que ela trouxe de bom, né? Ela trouxe de bom porque o teletrabalho, o home office, ele é um trabalho muito aceito no mercado, e de 2017 para cá. E com a chegada da pandemia em 2020, as empresas realmente tiveram que fechar. E quando elas fecharam, ainda bem que em relação, né, acerca do home office, nós já tínhamos essa legislação de 2017 que veio com a reforma. Então, as empresas já puderam ter um norte do que fazer com aquele empregado, porque elas foram obrigadas a fechar na pandemia, em 2020. E as que tiveram estrutura, as que sobreviveram, né, às crises da pandemia, que eu vou ressaltar que foram maiores, né, nos anos de 2020, 2021. Esse ano, muitas ainda estão se recuperando. Então, o que aconteceu? As que tiveram estrutura, elas tiveram condições de continuar a sua atividade com seus empregados em casa. Então, para isso foi aplicada a lei de 2017, foi aplicada a reforma trabalhista, porque ali já tinha uma previsão de como trabalhar em casa, algumas obrigações do empregador, o que seria combinado entre as partes poderia estar no contrato. Se o empregador quisesse, poderia pedir a volta do seu empregado de volta para a empresa, né, o retorno dele. O que estava na empresa poderia trabalhar em casa. Então, em relação ao home office, nós já tínhamos uma legislação que foi aplicada durante a pandemia, que pôde ser aplicada, porque já tinha uma regulação sobre esse mercado. E o que aconteceu esse ano? Esse ano nós tivemos uma medida provisória muito recente, acredito que de agosto. Depois ela foi convertida em lei, a Lei 14.442. O que essa lei diferenciou da reforma trabalhista, né? Essa lei ela veio trazendo um outro modelo que também já estava em prática aqui no Brasil, desde a reforma trabalhista, desde a pandemia, que é o modelo híbrido. Por quê? O que essa lei alterou,
no artigo 85 da CLT, que foi inserido com a reforma trabalhista. A Lei 14.442, ela disse que o teletrabalho não precisa ser de forma preponderante no domicílio do empregado. Então, ela abriu brecha para que o trabalho home office, o trabalho à distância, ele fosse exercido de maneira híbrida ou flexível. Então, o que significa isso? A empresa e o empregado, eles podem combinar, que pode passar 2 dias no domicílio, ou mesmo que não for no domicílio, esse domicílio não precisa ser fixo também, né? Ele pode estar hoje aqui, pode estar amanhã no litoral, e depois ele pode passar 3 dias na empresa, ou vice-versa. Ou o regime flexível, que é aquele que o empregado tem liberdade para ir na empresa. Ele não avisou o empregador que ele vai na quarta-feira de uma semana, que quarta-feira ele está no home office dele. Mas se ele entender que ele tem que ir até a empresa, ele pode ir até a empresa naquela quarta-feira e trabalhar dentro das dependências lá do empregador dele. Tá? Então, essa lei 9, ela trouxe essa mudança, né? A reforma falava que teletrabalho era preponderante fora da empresa, e a 14.442 alterou. Ela diz que pode ser preponderante ou não. Isso foi expresso na lei. Também trouxe algumas alterações significativas, não vou comentar todas, vou falar de 2. Esse trabalho híbrido, flexível, o de home office, ele pode ser aplicado ao aprendiz e ao estagiário, e as mães e pais que tiverem filhos até 4 anos, se a empresa tiver que optar, priorizar entre os empregados, ela tem que dar prioridade para esses empregados, né? E também o trabalhador com deficiência, ele tem prioridade em prestar serviços em casa. E o home office é um modelo de trabalho que veio para ficar, ele é um modelo muito bem aceito no mercado, pesquisas demonstram que cada vez mais será crescente essa forma de trabalho, não só aqui como no mundo inteiro. E, como a Vânia explicou antes, trouxe esses desafios, tem os desafios de trabalho em equipe, os desafios de enfrentar as doenças. As doenças, realmente, elas foram mais levantadas nos anos de 2020 e 2021. Agora, a gente vai começar a acompanhar, né, como está essa questão de síndrome de burnout, de depressão, de problemas ergonômicos. A partir desse ano a gente vai começar, porque agora tem esse modelo híbrido, modelo flexível, então a pessoa não precisa ficar obrigada a trabalhar em casa também. E como habilidades, o trabalhador que trabalha em casa, eu estou aqui já caminhando para o final, tá, gente? Ele tem que estar em constante aperfeiçoamento, né? Porque o trabalho em home office, ele demonstrou que ele era mais produtivo, ele é mais econômico, né? Tanto para o empregado quanto o empregador, ele diminui o estresse do deslocamento até o trabalho. Então, esse trabalhador e tantos gestores também, eles vão enfrentar esses desafios, além dos que a Vânia falou. Tem que ficar atento a essas normas de segurança do trabalho, tem que estar sempre motivando a equipe, tem que ter um convívio, tentar manter um convívio social entre os colegas e um convívio social com o gestor também, para que a carreira do trabalhador não seja afetada ao longo do tempo. Tem um desafio aí de quem trabalha muito tempo em casa, tem uma certa dificuldade depois para voltar a trabalhar e conviver com colegas de trabalho. Isso daí já foi apurado, né? Mas o que eu posso dizer? Entre a plataforma digital e o home office já está muito mais bem assegurado, né, por leis aqui no nosso país. Ele é uma forma de trabalho que traz mais segurança, que traz mais vantagens, que veio para ficar, que vai ser cada vez mais crescente. E a plataforma digital, nós estamos aguardando aí novos desdobramentos, né, sobre o assunto, mas como a lei é assim, né, a lei acompanha as mudanças, a transformação da sociedade. A lei não prevê antes como a sociedade vai se transformar, como ela vai mudar. A lei, ela vem depois, ela vem às vezes muito rápido, às vezes ela demora muito, né? Temos esse problema, mas ela vem depois porque ela observa a transformação da sociedade e ela tenta regular para que aquilo não fuja de um controle. Então, o que eu tinha para expor era isso, peço desculpas aí se eu extrapolei o tempo, mas era trazer realmente algumas informações e não tem como esgotar esses temas, porque são temas muito interessantes e atuais no momento. Muito obrigada a todos. Débora, muito obrigada, a sua exposição foi muito rica, o tema realmente demandaria talvez
várias horas aí de exposição. Muito obrigada. Nós estamos premidos pelo tempo, então já vou passar a palavra ao Renato. Tem uma pergunta para você, mas vou passar a palavra ao Renato Franco Correia da Costa. O Renato vai falar sobre normas coletivas, se as normas coletivas têm ajudado a regular as novas profissões após a reforma trabalhista de 2017. O Renato é um negociador experimentado, é advogado, é professor da Fundação Dom Cabral, CEO e consultor da Renato Franco e Alencar Rossi, negociações coletivas. Tem mais de 20 anos de experiência na atuação da negociação coletiva. Muito obrigada, viu, Renato, por atender aqui ao nosso convite. A palavra é sua. Muito obrigado, viu, Gabriela? Queria agradecer a vocês, a Italcan, a você, cumprimentar o Antônio, não está mais aí, a Vânia, a Débora, e agradecer o apoio do Eduardo. Muito obrigado a presença de todos. Eu vou tentar aqui, em respeito ao horário de todos, que eu imagino que o pessoal aí que esteja conosco tem outros compromissos, eu vou tentar ser bem breve aqui. E é interessantíssimo esse bate-papo, né? Porque o Antônio trouxe uma experiência fantástica para todos nós, né? A Vânia nos mostrando detalhadamente os desafios que nós temos hoje para fazer uma gestão adequada, ou seja, essa nova forma de viver. E a Débora, e eu farei isso também, nos traz um pouquinho mais para a nossa realidade de sobreviver a tudo isso com um modelo ainda tão arcaico que a gente tem, né? Então, eu vou aproveitar, começando, que nós estamos em ano de Copa do Mundo, e a primeira Copa que o Brasil ganhou, em 1958, o técnico do Brasil era o Feola, e quando nós fomos enfrentar, né, isso eu li, obviamente, eu não era nascido, a União Soviética, ele combinou tudo, explicou para o Didi, Newton Santos, como é que fazia, o Garrincha entraria, cruzaria, e o Garrincha levantou a mão e falou: professor, já combinou isso com os russos? E eu acho que agora aqui o nosso desafio aqui é como fazer isso tudo combinando com os russos. E quem são os russos? A nossa estrutura judicial, a Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Nós temos uma estrutura muito arcaica e antiga no que diz respeito à representação sindical, que ainda é por categoria, a unicidade sindical engessa a representação, e nós temos mais de 20 mil sindicatos no país. Então, eu estou fazendo essa introdução que eu acho muito importante para a gente saber o que a gente consegue fazer, né? A minha atuação, eu ajudo empresas a avaliar riscos, escolher caminhos para fazer a melhor gestão dessas relações, para compatibilizar isso tudo. Ou seja, tudo que o Antônio nos trouxe, todos esses desafios que a Vânia nos mostra, eu concordo. O Antônio falou uma coisa no início, seguinte: não vejo necessidade de uma lei disciplinando isso. Eu também não vejo. Quando a lei chegar, ela já vai estar velha, vai estar atrasada, nosso país é um continente. E aí eu começo falando de negociações coletivas e falando de reforma trabalhista. Antes da reforma, essa estrutura arcaica destruiu o ambiente negocial. Tudo que a gente fazia, a Justiça do Trabalho anulava, viravam passivos enormes, você acertava uma jornada, ela anulava, você tinha que pagar. Você reduzia o intervalo, a Justiça anulava e mandava pagar em dobro, enfim. A reforma trabalhista trouxe de volta esse espaço com a prevalência do negociado sobre o legislado, trouxe segurança para nós, dizendo de forma mais clara o que a gente pode negociar e o que a gente não pode negociar, trouxe a prevalência do acordo sobre a convenção, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. As relações hoje estão muito mais individualizadas. Os jovens têm necessidades diferentes. Nós precisamos respeitar a diversidade. Então, a necessidade de soluções sob medida e soluções novas nunca foi tão grande. E a reforma nos trouxe um pouco para esse campo. Agora, eu queria alertar para os senhores que nós temos limites, né? Tem assuntos que não podem ser negociados, nós não podemos escolher a representação sindical, ela decorre de lei, decorre da atividade preponderante da empresa ou de uma categoria diferenciada que é prevista em lei. Então, nós temos que olhar a resposta para você, Gabriela, e para todos vocês,
o acordo coletivo, a norma coletiva tem ajudado a regular novas profissões? Tem ajudado. Tem espaço? Tem espaço. Mas nós temos que ter o pé no chão de saber o que nós podemos fazer. Tá? Então, eu gostaria, partindo deste ponto, e aí já usando um pouquinho da fala da Vânia, o papel da liderança, o papel da comunicação nunca foi tão importante, porque nós precisamos hoje, para poder construir alguns acordos coletivos, que são melhores do que as convenções, porque respeitam as especificidades das empresas. Para tentar construir algum acordo coletivo que tente trazer um pouco de segurança para essas novas relações de trabalho, mais do que novas relações de trabalho, eu diria que são formas de contratação, novas formas de remuneração. Então, nós temos um espaço muito amplo, sim, para conseguir regular isso em normas coletivas, que diz respeito à jornada. Nós temos várias empresas que estão regulando o trabalho de trabalhadores que estão no exterior. Precisa dizer em algum lugar que legislação vai aplicar. É a nossa? É a nossa. Como é o horário? Como que é a remuneração? As nossas obrigações legais em relação a descanso, etc. Como nos resguardar disso? Nós temos um espaço gigantesco nas normas coletivas. Agora, não vamos nos iludir que nós não podemos criar uma categoria diferente, excluir, nós não podemos, principalmente nas matérias que estão previstas na Constituição ou que estão lá elencadas. Né? Eu fujo um pouco do juridiquês, apesar do público seleto que temos aqui, predominantemente de operadores do direito, mas o 611A e B da CLT traz com mais clareza o nosso espaço do que a gente pode ou o que a gente não pode fazer. Uma coisa que... Então, assim, temos feito muito. Temos nos antecipado aos problemas? Temos nos antecipado aos problemas. A Débora falou agora da nova lei que saiu falando do home office, do teletrabalho, e antes, lá na reforma, ela tinha pouca coisa, a gente tinha que combinar, se fosse empregado, eu tinha que fazer um aditivo, e o trabalho tinha que ser preponderantemente fora do local, fora da empresa. Lá atrás, antes dessa nova legislação, as empresas já correram para disciplinar isso quando veio a pandemia. Nós precisamos disso. O trabalhador precisa também, mas nós precisamos respeitar condições mínimas, nós precisamos assegurar condições de ergonomia. Então, assim, o acordo coletivo traz essa segurança, né? O mesmo, as nossas obrigações em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, elas não são inegociáveis, mas nós podemos trazer no acordo coletivo diretrizes políticas que nos auxiliam muito a regular isso. E aí, por que eu falei de liderança? Porque não basta estar escrito e não basta falar com o sindicato. Tem que ser respeitado e o colaborador e o trabalhador tem que conhecer e tem que opinar e tem que participar. Quanto mais a gente consegue fazer isso, mais respeitado isso menos problema a gente vai ter. Nós não estamos falando aqui de uma garantia de 100% de que não teremos qualquer risco nessa estrutura arcaica que vive da relação de emprego. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, mas quando a gente tem regras que são efetivamente combinadas, que a gente escuta o colaborador e a liderança ela é a chave para o surgimento de problemas ou para o não surgimento ou solucionamento de problemas. Uma liderança capacitada, uma liderança preparada para saber lidar com essa diversidade. Então, a experiência tem nos mostrar, e é um desafio, viu, Gabriela? É um grande desafio, porque os nossos dirigentes sindicais estão viciados numa estrutura antiga, estão tendo que aprender também. Agora, as assembleias virtuais, as negociações virtuais estão fazendo a gente aprender isso na marra e tem tido muita oportunidade. Né? Tem sindicatos que relutaram muito em adotar assembleias virtuais
porque na assembleia presencial ele tinha mais o controle daquilo que ele decidia ou do que ele não decidia, e eles perceberam hoje que as assembleias virtuais têm trazido para eles um aumento do número de associados. Então, eu já tenho várias correntes sindicais que não abrem mão de fazer assembleia virtual. Eu tenho assembleia virtual hoje com 70%, 80% de participação de colaboradores, coisa que não existia antes. O sindicato fazia assembleia a hora que queria, faz lá sexta-feira à noite, lá na sede, e vai lá meia dúzia de pessoas, ele aprova o que quiser e recusava o que quiser. A reforma sindical virou de cabeça para baixo isso tudo, quando acabou com o custeio sindical e o representante falou, olha, agora você precisa conversar com o representado. Deveria ter sido sempre assim, mas o nosso sistema fazia o contrário. Aliás, o nosso sistema, o professor Hélio Zilberstein fala uma coisa verdadeira. A relação entre o capital e o trabalho, usando expressões mais antigas, ela é antagônica por natureza. A empresa quer gerar mais resultado a um custo menor. O trabalhador quer prosperar e quer ter melhores condições. A relação é antagônica, isso não é problema. Só que o nosso sistema, baseado ainda no modelo fascista, o Estado tentou sufocar esse problema. Então, o Estado dá a carta sindical, o registro sindical, a Justiça do Trabalho tem poder normativa, o Ministério Público. Nós criamos estruturas gigantes que tentam tirar dos atores dessa relação antagônica, empregados e seus representantes e empresas, a solução. E quem acredita na negociação, como eu acredito, vê na reforma, na prevalência do negociado sobre o legislado, o retorno desse espaço de que a gente precisa sentar e resolver nossos problemas e a prevalência do negociado é fundamental para isso. E não tirou direito básico de ninguém. Estão todos respeitados lá na Constituição. Os direitos constitucionais, todos estão respeitados e eles são inegociáveis. Então, entender que a relação é antagônica e apostar no enfrentamento desse antagonismo e construção de saída é um espaço fundamental e cabe como uma luva para quem precisa disciplinar todas essas novas condições de trabalho, de remuneração, forma de trabalhar, local, etc. Tem muito espaço para fazer isso. Agora, é um desafio, sim. E um cuidado, que não é um assunto que veio na reforma, mas veio junto com a reforma, muito cuidado com os acordos individuais e com a terceirização. Tem gente que está confundindo prevalência do negociado sobre o legislado, prevalência do negociado coletivamente, com o representante dos trabalhadores. A prevalência do acordo individual é só para aquele hipersuficiente, aquele que ganha 2 vezes o teto do INSS, que é uma exceção. Então, cuidado com o acordo individual, que tem gente que está combinando tudo. Mas hoje o trabalhador quer liberdade, o jovem quer liberdade, quer respeito à diversidade, ele quer tudo. Mas o zagueiro russo continua lá. A estrutura da Justiça do Trabalho continua lá. 5, 6 anos depois, você pode sim estar com um passivo gigantesco, porque alguém foi lá, um advogado, falou, olha, eu fiz a sua continha aqui, isso aqui dá tanto. E os olhos brilham nessa hora. Então, é muito importante ter o pé no chão neste caminho. A mesma coisa, pessoal, com a terceirização. Eu trago isso porque a norma coletiva nos ajuda também, às vezes, a tentar até caracterizar algum tipo de contratação que não seja uma relação de emprego, porque nós temos no Brasil uma estrutura baseada na relação de emprego, não no trabalho. A Justiça do Trabalho a gente tinha que chamar a Justiça do Emprego. E todos esses órgãos, Ministério Público, Justiça do Trabalho, querem pegar qualquer novo meio de contratação e jogar dentro deste pacote chamado relação de emprego. E esse pacotinho relação de emprego, para quem lida com essas novas formas de contratação, veja, o trabalho quase sempre é habitual, então a habitualidade está presente. O trabalho quase sempre é remunerado, então a onerosidade está presente. O trabalho é pessoal, porque você busca aquela pessoa. O elemento chave para isso tudo é a subordinação. E tem muita gente achando
que, pelo fato de ter acabado aquela discussão do que é atividade meio, atividade fim, pode terceirizar tudo? Pode, mas não pode tratá-lo com a relação de subordinação como se empregado fosse, porque senão essa estrutura, o zagueiro russo, como diria o Garrincha, está te chamando lá. A reforma trouxe um campo enorme, mas os russos estão lá e querem buscar todas essas novas formas que a realidade nos impõe. Não é maldade, ninguém, não, é realidade. Você tem trabalhador que não quer ser empregado, ele quer trabalhar para 3, 4. Então, não tem maldade de empresa querendo tirar direito, mas essa estrutura nos vê quase sempre assim e quer pegar todo mundo e levar para esse mesmo ambiente. Estou chegando nos meus 15 minutinhos aqui, viu, Gabriela? Mas, então, eu queria dizer para vocês, tem muita oportunidade. No call center, a gente fez isso antes. Eu botei 40 mil pessoas de uma empresa em casa. A lei, antes dessa alteração legislativa, me permitia fazer tudo. Mas nós antevemos, falou, não, nós precisamos cuidar desses trabalhadores, nós precisamos assegurar condições de ergonomia, nós precisamos disciplinar isso, nós precisamos garantir o direito à privacidade daquele trabalhador que está em casa e que é invadido, eventualmente, por uma câmera de computador. Então, quando a gente se antecipa, quando a gente discute, quando a gente regra isso, a gente está, sim, ajudando e minimizando nossos riscos, obviamente, mas ajudando a regrar novas formas de contratação, novas profissões que vão surgindo. Agora, temos que ter o pé no chão que o conceito da definição de categoria através da atividade preponderante, esse tem que mudar a Constituição, e vai ser difícil. Independentemente de quem saia vencedor nas urnas, para mudar a Constituição, nós precisamos de 3/5 do Congresso, 2 votações em cada casa. É complicado, vai ser difícil, nós vamos ter que conviver com isso há algum tempo ainda. Mas o campo existe, ajuda e está aí, e eu vou finalizar falando da importância da liderança. Da importância da liderança e da importância do contato e respeito dos anseios individuais e do respeito às diversidades, cada vez mais presente neste novo trabalhador. Quando a gente faz isso com sucesso, quando essas pessoas se sentem respeitadas, quando elas se sentem construindo os modelos e não recebendo de cima para baixo, a chance de conflito é muito menor e nós temos essas ferramentas, prevalência do negociado sobre o legislado, a prevalência do acordo sobre a convenção, tem um espaço enorme para isso. Vou ficar por aqui para os debates, se a gente tiver tempo ainda, mas dava para a gente falar horas sobre isso. Muito obrigado, pessoal, e eu adoro esse tema. Obrigado mais uma vez por poder participar de um debate desse. Obrigado. Muito obrigada, Renato. Nós é que agradecemos, foi muito rica a sua exposição. Nós temos, na verdade, 11 horas, cai a nossa linha. Então, a gente tem alguns minutinhos ainda para conversar. Surgiu uma pergunta que eu gostei muito de uma observação que você fez com relação à questão da justiça ser a justiça do emprego, deveria chamar-se justiça do emprego. Agora, será que os sindicatos também não são os sindicatos dos empregados, da relação de emprego? Você, na sua negociação, do ponto de vista prático, você teve a possibilidade de, nessas negociações, verificar que grupos digamos, de pessoas que não vivem relação de emprego estarem propensas a negociar? Você já teve alguma vivência prática de negociação com associações ou com entidades, né? Outras, a questão, você deixou muito clara a questão da representação sindical ser obrigatória no Brasil e tudo mais, mas os sindicatos estão buscando representar outros trabalhadores que não sejam os empregados, e as empresas também têm abertura para esse tipo de viés? Olha, Gabriela, abertura tem, mas aí nós precisamos aqui ter, né, pés no chão. Uhum. A norma coletiva, o acordo e a convenção coletiva valem para empregados. Então, é um problema não só do nosso país, mas é um problema do mundo, como tratar esses trabalhadores que surgiram no mundo inteiro, está todo mundo batendo cabeça, não só esse, né? Isso reflete na questão de previdência pública, tem lugar que está taxando o trabalho de robô, porque se a gente não tiver empregado, em nosso caso é esse, né? Porque o custeio da previdência vem da folha de pagamento do empregado,
e por isso é tão caro ter um empregado, e por isso todo mundo quer achar alguma alternativa para não ter empregado. Então, esse é um problema do mundo, não é só do país. Então, eu acho que, assim, quando a gente tentou desenhar uma proposta para esse governo no início, que pediu algumas sugestões, e conversando agora com a assessoria também do candidato Lula, quem está tentando formular, tem nos procurado para pedir ideia, existe uma preocupação de criar uma forma de contrato, de acordo, que não seja norma coletiva, porque essa está muito engessada, consolidada, tem que mudar de cabeça para baixo a nossa legislação, mas existe sim, existe interesse deles de representar. E existe um receio enorme das empresas de que qualquer acordo feito pode ser um passo para caracterizar vínculo de emprego. Então, é necessário, e eu acho que o surgimento disso, acho que a solução disso terá que ser através de alguma legislação que dê segurança, porque essas empresas querem ter, sim, regras de bem-estar, querem dar um seguro, querem garantir condições mínimas para esses trabalhadores, apesar de não reconhecer que eles são empregados. Mas o problema é que elas têm um receio que, se ela faz um acordo prevendo algo, vem alguém lá, o zagueiro russo, fala, está vendo, é empregado, olha lá, fez o acordo, aquilo ali vai ajudar a caracterizar. Então, agora os sindicatos estão mobilizados para buscar. E uma coisa importante, a reforma trabalhista é muito nova. Os sindicatos, nós temos um bebê, né, que ainda veio a pandemia em seguida. Então, agora todo mundo está aprendendo a lidar com esse novo campo. Tem muitos sindicatos se reciclando, aprendendo a falar com seus empregados, com seus representados. E eu acho que, mais uma vez, ressaltando a importância da fala da Vânia, a liderança é fundamental. Quanto mais... O pilar das comunicações da empresa antes era a empresa fala com o sindicato fala com o empregado. Não é isso. A empresa tem que falar com o sindicato, respeitar o sindicato, mas tem que falar com o seu empregado também. Quando o empregado é municiado de informação, quando a liderança é preparada, e com esse aumento da participação deles na Assembleia, ele faz o sindicato exercer o seu papel corretamente. Esse é o caminho. É ilusão a gente achar o sindicato vai mudar, esse sindicato é ruim. Não, é um processo, e esse processo está em curso. Então, eu fugi um pouquinho da pergunta, acho que há interesse, há preocupação das principais lideranças sindicais, mas nós ainda não temos uma solução legal que dê esse formato, que não é o acordo coletivo, porque ele não tem valor para não empregado, legalmente falando. Obrigada, concordo integralmente com o que você falou, muito obrigada. Pessoal, há algumas perguntas que eu acho que a gente poderia fazer o encaminhamento, não sei se vocês gostariam de, entre si, levantar questões, tem várias aqui, mas não sei se os expositores queriam falar mais alguma coisa ou fazer um encerramento, porque nós temos, assim, poucos minutinhos ali. Vamos fazer um encerramento falando, assim, 2 minutinhos cada um? Vânia, quer falar umas palavras finais? Eu primeiro quero agradecer, né, a Italca, a Câmara, agradecer aí a Débora, o Renato, ao Antônio que não está, que vocês não têm ideia do que eu aprendi hoje com vocês, então é bom porque eu levo para as organizações a fala de vocês, né, que eu acho que é fundamental, né, e fico feliz de que a gente tem olhado muito para isso, Renato, mesmo, levado muito essa parte da comunicação com a liderança, que é fundamental para a gente diminuir os conflitos, a gente diminuir as doenças, a gente diminuir as recorrências jurídicas, que às vezes não precisa, se tiver esse diálogo, tá? Ela vai diminuir bastante, né? E agradecer a todo mundo que esteve presente aqui pela oportunidade. Um grande abraço. Débora. Oi, vou falar rapidamente também. Se eu extrapolar, me avisa, Gabriela. Vou fazer 1 minuto. Os colegas aí, a Gabriela, o Renato tocou no assunto também da liderança. A liderança está muito ligada também a esse trabalho em plataforma digital, principalmente no trabalho à distância, o trabalho home office, né? Porque a liderança ela vai ter que se transformar. Ela vai ter que se transformar porque a base dessas novas formas de trabalho é a confiança.
né? É a confiança de que você está trabalhando em equipe, de que você tem um suporte, é a confiança do gestor de que aquele trabalho vai ser exercido pelo trabalhador, né? Aí vai ter aquela redução de cobranças, porque esse trabalho remoto, esse trabalho à distância, ele é praticamente o futuro. Está vindo muita automação industrial, a automação ela vai eliminar milhares de postos de trabalho, né, de trabalho tradicional, vão ser criadas aí novas profissões, como foi criado o Nômade também, né? A gente não teve espaço hoje para tratar do Nômade, mas tem o Nômade que vai poder prestar serviço em qualquer lugar do mundo, porque a finalidade dele é prestar serviço e ao mesmo tempo viajar, né? Conhecer outras culturas, outros países, né? Então, toda essa relação de trabalho vai ter que ser baseada na confiança aí para o futuro, tá? Acho que eu vou fechar só com isso, porque também teria muito mais coisa para falar, tá? Muito obrigada aí. Fazer outros eventos. Renato, por favor. Bom, pessoal, eu agradeço. Como a Vânia disse, a gente aprende demais. Puxa, eu vi o Antônio, eu tenho filho de 8 e de 7, né? Uma filha e um filho. Então, estou aprendendo a jogar os joguinhos para eu poder participar do mundo deles, porque eles estão em outro mundo, né? Eu, como pai, preciso estar junto. Mas o que eu queria dizer para vocês é, olha, nós temos muito espaço. Acho que nós estamos conhecendo os espaços. Eu acho que não dá para a gente ficar esperando uma solução pronta do legislativo. Quando ela chegar, ela já vai estar velha. Sempre foi assim. E com o dinamismo das coisas do mundo virtual hoje, a velocidade legislativa é outra. Agora, precisamos ter o pé no chão, porque nós nos adaptar a essas necessidades que surgem e provavelmente a gente pode ou não pode navegar. Esse é o desafio. E o regramento, né, deixando mais claro isso tudo. Às vezes, até a caracterização de uma relação de trabalho, ou seja, a não caracterização de uma relação de emprego, se você tiver um bom acordo coletivo dizendo o que fazer em relação a não empregados, ajuda também. Agora, o maior desafio de todos é nosso, né? Falando como empresa, nós colocarmos em prática aquilo que a gente escreve. Muitas vezes a gente escreve, combina, desenha, mas faz tudo diferente. E nesse mundo de hoje, esse respeito ao combinado é fundamental. Sempre foi, mas para fazer valer, etc., é muito importante documentar e, sobretudo, cumprir o combinado. Ok? Bota liderança nisso aí. Obrigado, pessoal. Dá para falar muito tempo e eu sou entusiasta desse assunto. Temas são fantásticos. Muito a todos vocês. Foi muito proveitoso. Tenho certeza que quem assistiu agregou conhecimento. Há algumas perguntas que nós vamos direcionar então a vocês. Então, agradeço a todos. Beijos e até uma próxima. Nós vamos fazer outros. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.